Olá, meu nome é Lavínia, eu sou aluna do MDCC, orientada pela professora Valéria, e hoje eu vou apresentar o meu trabalho de qualificação de mestrado denominado como uma proposta baseada em algoritmos de aprendizagem de máquina para automatizar o teste de aplicações IoT. Então, esse é um breve cronograma da nossa apresentação, iniciando com a introdução, proposta, trabalhos relacionados, metodologia, resultados, cronograma e considerações finais. Então, para entender esse trabalho, nós temos que entender que a internet das coisas ela é caracterizada pelo uso de objetos inteligentes que se comunicam por meio da rede com ou sem fio, com o intuito de fornecer serviços. Nós também temos que entender que essas aplicações elas têm características diferentes do que nós estamos acostumados com as demais aplicações, já que elas fazem o uso de sensores para prover serviços. Então, o teste dessas aplicações ela pode gerar alguns desafios, como, por exemplo, uma diversidade de protocolos, já que temos o Zigbee e o MQTT, por exemplo. Uma ausência de soluções estruturadas para o teste de aplicações IoT, além da necessidade de automação de testes. Nós temos também propriedades conflitantes, como uma grande diversidade de dispositivos, o que acarreta também o problema de configuração do ambiente de testes. Além de que esses dispositivos eles são utilizados no cotidiano das pessoas, então pode acarretar problemas de segurança, privacidade, né, um desempenho e interoperabilidade. Uma carência de abordagens flexíveis que possam validar diferentes características do IoT e uma ausência da catalogação de ferramentas e medidas para o teste de aplicações. Nesse trabalho, nós vamos focar principalmente nessa questão de automação de testes e ausência de soluções estruturadas e carência de abordagens flexíveis. Mas por quê? Né? Por que automatizar esses testes? A gente tem que entender que, independente de quão bem planejado e executado, a principal limitação das atividades de teste é que elas são capazes de mostrar apenas a existência de falhas, né? Não a falta delas. Então, realizar esses testes exaustivos, eles geralmente é impossível ou impraticável, né? Devido ao grande tamanho do domínio de entrada e a grande quantidade de combinações de cenários. Então, realizar todo o processo desses testes, desde o planejamento à execução, se realizado de forma manual, pode ser um processo um pouco cansativo. Além do que, Além do que, as aplicações IoT elas produzem uma grande quantidade de dados. Então, isso abre margem para a gente utilizar algoritmos de aprendizagem de máquina, né? Aprendizagem automática, que é um grupo de algoritmos que visa definir modelos e entender esses dados, e eles são muito bem aplicados atualmente se tiver uma base de dados grandes, né? Uma grande quantidade de dados. Então, esses métodos eles são baseados em dados, que combinam a ciência da computação com a estatística, a probabilidade e a otimização. E existem dois tipos de algoritmos, que são os supervisionados e não supervisionados. Os supervisionados eles mapeiam a função observando as entradas e as saídas a partir de um conjunto de treinamento, visando realizar predições em cima dessas entradas ou então uma classificação para novos resultados. Já o não supervisionado, ele não necessariamente precisa fazer esse treinamento, e sim ele observa esses dados de entradas e descreve relações entre os dados disponíveis, como por exemplo os algoritmos de clusterização. Mas por quê? Né? Por que estudar essas três áreas? A nossa principal motivação é um estudo que já está sendo realizado no GRADE atualmente, que é o estudo de uma abordagem para teste de aplicações IoT baseada em guias estruturados, que é o trabalho de mestrado da aluna Liana, orientada pela professora Valéria, professora Rossana, que ela faz uma definição, né? Ela cria um guia de teste de desempenho para aplicações IoT, que define um passo a passo do que deve ser realizado para fazer o planejamento desse teste, né? Quais as principais propriedades que devem ser definidas, as principais características que devem ser testadas, quais os casos de teste que você pode aplicar, enfim, outros detalhes. Então, essa é a nossa principal motivação. Então, nossa proposta é propor uma abordagem baseada em algoritmos de aprendizagem de máquina com o intuito de automatizar etapas do processo de teste de aplicações IoT. E como objetivos específicos, né, para a gente conseguir atender esse objetivo geral, a gente vai conduzir um mapeamento sistemático sobre o uso de algoritmos de aprendizagem de máquina no teste de aplicações IoT, identificar esses algoritmos, né, que podem ser utilizados para automatizar a etapa do processo de teste, construir essa base de dados, uma base de dados para treinar os algoritmos selecionados, aplicar esses algoritmos de aprendizagem de máquina em uma etapa do processo de teste para aplicações
IoT, que no caso é do guia estruturado de desempenho, e validar essa proposta executando um experimento controlado. Para essa qualificação, nós vamos focar principalmente no objetivo de conduzir um mapeamento sistemático sobre o uso de algoritmos de aprendizagem de máquina no teste de aplicações IoT. Então, como trabalhos relacionados a essa qualificação que foi realizada esse mapeamento, nós temos 5 artigos secundários que apresentam mapeamentos sistemáticos ou surveys apresentando técnicas de testes que podem ser relacionadas à internet das coisas ou também podem fazer a junção com a aprendizagem de máquina, como no caso desse segundo artigo. Mas nós podemos ver que nenhum faz o estudo exatamente sobre a junção dessas 3 áreas, o que é o nosso foco atual. Então, a metodologia da nossa proposta em geral, do nosso trabalho em geral, ela vai consistir num mapeamento sistemático, a identificação do problema, que é para investigar esse guia, fazer a aplicação dele, tentar entender qual a melhor fase que pode ser automatizada para diminuir essa carga manual, fazer a elaboração da proposta, que é justamente construir essa base de dados, aplicar esses algoritmos e, por fim, fazer a validação dessa proposta. No caso, nós vamos focar apenas no mapeamento sistemático. No caso, nesse estudo foi realizado o mapeamento sistemático, então nós vamos apresentar agora o planejamento dele, onde nós temos as principais questões de pesquisa, que são quais são as técnicas de teste para IoT que utilizam a aprendizagem de máquina, com isso a gente quer investigar quais são as técnicas que utilizam esses algoritmos, como elas são aplicadas e em que etapas elas são aplicadas, além de tentar entender quais são os algoritmos que têm sido utilizados. A segunda questão de pesquisa, quais são as propriedades que as técnicas de teste para IoT utilizam para treinar seus algoritmos de aprendizagem de máquinas, com o intuito de entender... a gente sabe que essas técnicas de aprendizagem de máquina, elas precisam de uma entrada para realizar o processamento, independente se ela for supervisionada ou não supervisionada. Então, a gente pretende identificar quais são os dados, quais são os parâmetros que essenciais para aplicar esses algoritmos. A terceira questão de pesquisa é como as técnicas de teste para aplicações IoT que usam aprendizagem de máquina são avaliadas. Então, a gente quer entender se essas técnicas são validadas, qual a técnica que foi utilizada, se validam o resultado obtido, quais as métricas que vão ser aplicadas. E, por fim, entender quais são os desafios relacionados à aplicação de técnicas de aprendizagem de máquina para teste de IoT. Então, a gente quer identificar quais as principais dificuldades. Então, nossa estratégia de busca foi buscar artigos em inglês, cujas principais palavras-chave, teste, machine learning e Internet of Things. Como fonte de busca, a gente utilizou a ACM, I3 e a Scopus, sem restringir a data de publicação, já que a gente não sabe quando iniciou a junção dessas 3 áreas. Então, foi realizado um refinamento dessa string. A primeira string que a gente aplicou foi colocando apenas teste, machine learning, Internet of Things. A gente percebeu que estava vindo muitos artigos que não tinham nada a ver com o nosso estudo, então nós especificamos essas abordagens de teste, definindo como test case, test process, test procedure, mas a gente ainda viu que ainda estavam faltando alguns sinônimos, então colocamos mais sinônimos e fizemos essa terceira tentativa de string, mas mesmo assim a gente só retornou um artigo, que foi um survey, que nem era um estudo primário, então a gente resolveu tentar remover essa palavra de Internet of Things e apenas investigar quais os algoritmos de machine learning que estavam sendo investigados em testes, estariam sendo aplicados na área de teste e talvez fazer uma adaptação. Mas a gente, como eu já falei, nós encontramos alguns artigos bem relevantes para a nossa pesquisa. Mas, por exemplo, esse mapeamento de machine learning ele foi retornado nessa última string e nós percebemos que a gente poderia utilizar mais sinônimos para machine learning. Então, com essa evolução da string, nós fechamos nessa string tanto com vários sinônimos para teste case, test process, como também para machine learning, colocando alguns tipos de algoritmos, por exemplo, como deep learning, artificial intelligence e Internet of Things. Então, na nossa aplicação, nós tivemos 174 artigos retornados na ACM
30 na Scopus e 11 na I3E. Nós definimos alguns critérios de seleção para esses artigos, né? Definimos que os estudos deveriam ser escritos em inglês e que eles deveriam apresentar uma técnica de teste para IoT que utiliza a aprendizagem de máquina em pelo menos uma etapa, que o estudo precisava apresentar, de certa forma, uma validação dessa técnica proposta, e como critérios de exclusão, nós definimos que o estudo não deveria ser índice de conferência ou tutoriais ou keynotes ou position papers, e que esses estudos eles tinham que ser primários, né? Então eles não poderiam não ser primários e também não estar fora do escopo da pesquisa, além de artigos duplicados. Então, como resultado, nosso primeiro resultado foi a realização de um backward snowballing no survey que nós encontramos. Nós vimos que nesse survey eles apresentaram 52 artigos falando sobre técnicas de geração de casos de testes para aplicações. IoT, no caso, né, aplicações context-aware. Desses 52 artigos foram apresentadas 51 técnicas, em que 8 delas falavam sobre IoT ou Machine Learning especificamente. Apenas 2 faziam essa interseção, que eram 2 artigos utilizando a técnica TOR, com o domínio de sistema veicular autônomo, utilizando algoritmos de árvore de decisão para gerar esses casos de teste, e os principais dados que foram utilizados eram eventos do sistema, dados do sensor, estado da rede, injeções de ações. Nosso segundo resultado, no caso, é a aplicação da nossa string final. Então, a execução dessa string ela foi realizada no período de outubro de 2020 e julho de 2021, né, desde o seu planejamento, do refinamento das strings até todo esse processo de identificação, seleção e extração. Então, nós obtivemos em identificação 215 artigos. Na seleção, nós tivemos 38 artigos, né? Essa seleção foi realizada a partir de uma leitura do abstract, sendo 171 rejeitados e 5 duplicados. Esses 38 passaram para a terceira fase de extração de dados, onde 15 foram aceitos, 23 rejeitados e 0 duplicados. Por fim, a documentação desses resultados, né? Entender, fazer uma análise desses resultados obtidos e também a resposta das questões de pesquisa. Nós vemos que tem um interesse recente, já que o pico, né, de interesse foi em 2020, que foi ano passado. Essa queda em 2021 pode ser explicada porque ainda estamos no começo do ano, então ainda tem muitas conferências para ser realizadas. E que a maior parte dos artigos eles foram selecionados da ACM, já que o número de artigos retornados foram bem maiores. Então, respondendo às questões de pesquisa, né, quanto às técnicas de teste, nós encontramos diversas técnicas de teste, algumas não especificaram o nome, por isso não especificado, e a maioria delas estava relacionada à segurança da aplicação ou então ao desempenho da aplicação em si. As demais não especificaram exatamente. Quanto à etapa de aplicação no algoritmo de aprendizagem de máquina, alguns tentaram identificar o tipo de ataque, já que muitos foram relacionados à segurança. Outras aplicaram esses algoritmos para geração de casos de teste, outros para seleção e priorização dos casos de testes, como também para identificar a durabilidade dos recursos de dispositivos IoT, recomendações de teste, que no caso é dizer qual o próximo caso de teste que deve ser aplicado, predição de latência e detecção de falhas. E como técnicas e algoritmos utilizados, né, fiz essa especificação, rede neural e deep learning foram diferenciados, mesmo rede neural sendo dessa área de um algoritmo de deep learning, porque eles especificaram exatamente. Então, a maioria foi para essa área de rede neural e deep learning, mas também tivemos algumas técnicas utilizando árvore de decisão, ou então SVM, processamento de linguagem natural, ou até mesmo clusterização. Quanto às propriedades que as técnicas de teste para IoT utilizam para treinar os algoritmos de aprendizagem de máquinas, eles utilizavam como entrada, por exemplo, os dados dos sensores, como protocolo adotado, a duração daquela tarefa, qual foi o tipo de sensor, qual o protocolo que ele estava utilizando, a necessidade de aplicação, necessidades da aplicação IoT, como as características da solução, os métodos utilizados, indicadores de medidas de risco de segurança, além de casos de teste que foram previamente realizados manualmente, né, por especialistas em testes,
exemplos de ataques ou seguranças e esses logs classificados, que nada mais é do que o log de erros contendo exatamente o que estava acontecendo no sensor naquele momento. Então, na aplicação, naquele determinado momento, então ele era classificado como um erro, como um bug, como uma falha, como um defeito. Sobre a terceira pergunta, né, como as técnicas de teste foram avaliadas, apenas 2 estudos eles não apresentaram essa validação explicitamente, né, mas as formas de validação normalmente foram aplicações de métricas, como precision, recall, F-score, acurácia e fizeram isso a fim de comparar com outros algoritmos. Por exemplo, se você estivesse utilizando, se a técnica tivesse criado o próprio modelo dela e era um modelo baseado em uma árvore de decisão, ela poderia comparar com o Random Forest, ou então com o Random Forest. Por fim, a fim de identificar quais as dificuldades, né, os principais desafios, muitos artigos falaram sobre a complexidade desses algoritmos, tanto para desenvolvimento quanto para velocidade computacional, então o que poderia requerer muito recurso de máquina, né, de hardware, manter os casos de teste gerados com foco em objetivos relevantes, né, então para ele não sair do foco do que realmente queria, a necessidade de combinar esses métodos para a detecção de anomalias, então utilizar uma técnica de predição com uma técnica de classificação para melhorar esses resultados, a necessidade de atualização do modelo para não gerar falsos positivos, né, para que a base de dados e o treinamento realizado nesse algoritmo ele não fique desatualizado, mas um dos principais foi a falta de base de dados, tanto quanto a quantidade desses dados, quanto a qualidade dos dados, né? Já que os dados eles precisam ser categorizados para utilizar a técnica supervisionada. Então, sobre o cronograma, já foram realizadas as atividades, todas as disciplinas obrigatórias foram, 6 disciplinas obrigatórias já foram realizadas, assim como a monitoria em engenharia de software, verificação e validação e o exame de proficiência. Sobre a monitoria de engenharia de software, foi escrito um artigo para o SBES, que foi aceito, submetido, já foi publicado. E quanto às atividades de pesquisa, foi realizado um mapeamento sistemático, escrita e defesa da qualificação e a participação do WTDG, e agora vai ser escrito um artigo para o I6 de 2022 sobre o mapeamento sistemático e os resultados que a gente obteve nele. Será realizada a construção da base de dados e a aplicação dos algoritmos de aprendizagem de máquina, escrita e defesa da proposta e, por fim, a execução do experimento controlado. Então, após fazer essas etapas da metodologia, né, que foi definida, vamos fazer a escrita e defesa da dissertação e, por fim, escrita e submissão de artigos. Esse foi o artigo publicado, que foi um artigo de Gamification in Remote Teaching of Software Engineering Courses, Experience Report. Então, foi um relato de experiências sobre a aplicação de gamificação na disciplina de engenharia de software, que foi publicado no SBES, na trilha de educação. Como considerações finais, esse trabalho apresentou um mapeamento sistemático sobre aplicações de aprendizagem automática em testes de aplicações IoT, né? Foram encontrados 15 estudos e foi identificado que o algoritmo mais utilizado foi de redes neurais, Deep Learning, que a maioria desses estudos eles têm focado na identificação de ataques de segurança e na geração de casos de teste, ou seja, eles estão focando em uma característica específica, que uma das principais dificuldades é a complexidade dos algoritmos e a necessidade de bases de dados relevantes. Então, como próximos passos, é esperada a definição da proposta, a construção da base de dados, a aplicação dos algoritmos e a validação da proposta, além da submissão dos resultados do mapeamento para os 6 e um novo artigo sobre a proposta, que vai ser realizado. Essas foram as principais referências utilizadas nessa apresentação. Os agradecimentos do CNPq e o Laboratório do Creature. Obrigada.